Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre comparação de números racionais. Para isso, nós vamos fazer uso da reta numérica, onde nós temos o número zero, e ele divide a nossa reta numérica em duas partes. À sua direita, nós temos os números positivos, à sua esquerda, nós temos os números negativos. Então, posicionando os números na reta numérica, nós temos o seguinte, que todo número positivo é maior do que todo número negativo. A recíproca também é verdadeira, ou seja, se todo número positivo é maior do que todo número negativo, todo número negativo vai ser menor do que todo número positivo. E tomando também o zero, nós temos que todo número positivo é maior do que o número zero, logo, o número zero é menor do que todo número positivo. Temos ainda que o número zero é maior do que todo número negativo, e a recíproca, todo número negativo é menor do que o número zero. Na reta numérica que está na tela, nós temos apenas os seguintes números inteiros: o menos 4, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Mas lembramos que a reta numérica ela continua para o infinito tanto para a esquerda, para os números negativos, quanto para a direita, para os números positivos. E lembramos ainda, como estamos estudando os números racionais, entre qualquer intervalo entre um número inteiro e outro, nós temos infinitos números que têm os racionais, que nós estaremos estudando, e os irracionais também, tá? Então, entre o 0 e o 1, por exemplo, nós vamos ter aqui o 0,5, entre outros. Entre o menos 1 e o menos 2, nós podemos ter o menos 1,1. Entre o menos 2 e o menos 3, nós temos a fração menos 5 meios, que é o mesmo que menos 2,5, e assim diante. Então, nesses intervalos entre números inteiros, nós temos vários números, na verdade, infinitos números, que podem ser expressos na forma de fração ou na forma decimal, tá? Que são os números racionais. Então, analisando aqui esses três valores que eu coloquei, lembrando que o maior número vai ser o que está à direita, nós temos o seguinte: o 0,5 é maior que o menos 1,1, o 0,5 é maior que o menos 5 meios, o menos 5 meios é menor que o menos 1,1, o menos 1,1 é menor que o 1, entre outros que nós podemos observar aqui. Então, quando nós conseguirmos colocar os números na reta numérica, o maior vai ser o que estiver à direita do outro, tá? Então, utilizando deste artifício, deixa eu só apagar esses três valores que eu já tinha colocado aqui. Utilizando desse artifício, nós vamos utilizar o seguinte: nós vamos comparar primeiramente frações e depois nós vamos comparar números decimais. Também podemos comparar frações com decimais, mas para isso nós temos que transformar. Ou transforma a fração em decimal para termos dois números decimais, ou transforma o decimal em fração para termos duas frações, tá? O que nós podemos observar aqui e fazendo uso da reta numérica? Primeiro exemplo aqui, ó, mais 2 nonos e menos 3 quartos. Observe que o mais 2 nonos é o número positivo. O menos 3 quartos é o número negativo. Nem precisamos colocar esses valores na reta numérica. Por quê? Eu tenho um número positivo e um número negativo. O que nós temos aqui, ó? Que todo número positivo é o quê? Maior do que todo número negativo. Então, mais 2 nonos é maior que menos 3 quartos. Pulando aqui para o exemplo C, ó, eu não nomeei os itens, mas vamos colocar aqui, esse é o exemplo A, esse daqui é o exemplo B, e esse último aqui vai ser o exemplo C. Olhando ao exemplo C, ó, eu tenho 0 e eu tenho a fração mista, menos 2 inteiros e 1 quinto. Essa fração mista ela é negativa. Então, se eu comparar o 0 com o número negativo, olha aqui, ó, o número 0 é maior do que todo número negativo. Então, o 0 ele é maior do que todo número negativo, e o menos 2 inteiros e 1 quinto é um número negativo, então o 0 vai ser maior que ele. Agora aqui eu tenho duas frações negativas, ó, menos 3 quintos
e menos 2/3. As duas frações são negativas, eu não consigo utilizar esses 6 fatos que constatamos no início. Tá? Então, como nós vamos comparar quando os sinais aqui forem iguais? Nós temos, fazendo uso da reta numérica, nós podemos posicionar esses números aqui. Ó. Primeiro, menos 3/5, então ele é um número negativo. Tá? O numerador é menor que o denominador, 3 é menor que o 5, então essa fração, esse número, ele vai estar entre o 0, deixa eu fazer uma setinha aqui, ó. Ele vai estar entre o 0 e o menos 1. Então, partindo do zero, nós vamos dividir esse pedaço aqui, ó, entre o 0 e o menos 1, em quantas partes? Em 5 partes. Então, primeiro vamos dividir em 5 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, dividimos em 5 partes. E nós vamos pegar quantas? O numerador é 3. Então, nós vamos pegar 3 partes. Deixa eu pegar de outra cor aqui, ó. Então, 1, 2, 3. Então, aquela fraçãozinha, deixa eu marcar ela aqui. Ela vai estar aqui, ó, menos 3/5, tá? Então, nós dividimos esse pedaço em 5 partes, pegamos 3, é essa fração, menos 3/5. Já menos 2/3, nós vamos marcar aqui de uma outra cor, vou marcar de preto na nossa reta numérica. Ele também, o numerador, ó, menos 2, é menor, o 2 no caso, perdão, o 2 é menor que o 3. Então, essa também vai ser uma fração que vai estar no intervalo entre o 0 e o menos 1. Ela também vai estar nesse intervalo. Só que, nesse intervalo, nós vamos dividir em 3 partes. Então, vou dividir aqui, ó, 1, 2, 3 partes de mesmo tamanho. E eu vou pegar 2 partes dela, ó. Então, ela vai ficar aqui, ó, menos 2/3. Como você pode ver, ó, a marcaçãozinha da fração menos 2/3, ela vai ficar um pouquinho à esquerda da marcaçãozinha em roxo aqui do menos 3/5. Se ele está à esquerda, ele vai ser menor. Então, se ele é menor, o que significa? Que a primeira aqui, ó, menos 3/5, ela está à direita, então ela vai ser maior. Então, utilizando o artifício da reta, nós devemos dividir o intervalo em tantas partes e pegar conforme for mostrado. Agora, vamos ver alguns exemplos com números decimais. Deixa eu colocar aqui também a nomeação. Exemplo A, B e C. Então, vamos ver o que a gente consegue usar desses 6 fatos que nós já constatamos. Então, vamos lá para o item B primeiro. Um número negativo, um número positivo. Um número negativo, ele sempre vai ser aqui, ó. Todo número negativo é menor do que todo número positivo. Então, menos 2,75 é menor que 1,82. E aqui na letra C nós temos o zero. E o 0,75 é positivo. O que nós temos aqui? Que o número zero é menor do que todo número positivo. Se o zero é menor do que todo número positivo, nós também temos a recíproca, que todo número positivo é maior do que o número zero. Então, 0,75 é positivo, maior que o zero. E agora, como nós temos dois números negativos também, como que nós podemos comparar fazendo uso da reta numérica? Vamos posicionar o menos 2,48. O menos 2,48, eu vou posicionar ele na reta na cor roxa, tá? Então, ele é menos 2 inteiros e 48 centésimos. Então, ele vai estar exatamente no intervalo entre o menos 2 e o menos 3. Ele, menos 2,48, ele está bem próximo do menos 2,50, que é bem na metade. Então, menos 2,50 seria a metade. O menos 2,48 estaria um pouquinho antes da metade. Então, aqui está o menos 2 inteiros e 48 centésimos. Já o menos 1,7, eu vou anotar ele de vermelho na nossa reta mesmo. O menos 1,7 é menos 1 inteiro e 7 décimos. Ele vai estar no intervalo entre o menos 1 e o menos 2. Então, na metade estaria o menos 1,5, ele vai estar um pouco mais próximo do menos 2. Ó, ele estaria por aqui, mais ou menos. Então, aqui estaria o menos 1,7. Como vocês podem ver, ó, a marcaçãozinha do menos 2,48 está à esquerda do menos 1,7. Se está à esquerda, o menos 2,48 é menor que o menos 1,7. Agora, vamos ver esses dois exemplos de novo que nós já fizemos, sem usar a reta numérica, tá? Então, tem dois números negativos, as duas frações são negativas, só que para mim poder comparar frações, ó,
Os denominadores aqui, ó, que é 5 e 3, são diferentes. Eu só posso comparar frações quando os denominadores forem iguais. Então, preciso transformar essas duas frações em frações equivalentes que possuam o mesmo denominador. Para isso, nós usamos um processo do MMC. Então, nós temos que encontrar o MMC entre 3 e 5. Para isso, nós utilizamos o método da decomposição em fatores primos. Então, nós vamos decompor o 3 e o 5 em fatores primos, até transformarmos os dois números em 1. Então, primeiro, número primo é o 2, eu não consigo dividir nem um 3 e nem um 5. Aí, por 3, eu consigo dividir o 3. 3 por 3 dá 1. 5 não consigo dividir por 3, repito o 5. Agora, o próximo número primo é o 5. O 1 repete. O 5 eu consigo dividir por 5 também dá 1. Cheguei nos números 1. O meu MMC, então, é o resultado da multiplicação dos fatores primos que aparecem do lado direito. Aqui temos o 3 e o 5. 3 vezes 5, 15. Então, o MMC de 3 e 5 é 15. Aí, o que eu faço com esse MMC que eu encontro? Eu vou ter essas duas frações, ó. Só que agora os denominadores vai ser do MMC, vai ser 15. Então, nós vamos comparar essas duas frações. Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Nós vamos comparar essas duas frações, que são negativas, e os denominadores delas são 15. Mas e o numerador? Nós vamos fazer o seguinte, ó, pega o denominador, divide pelo denominador que tínhamos e multiplica pelo numerador. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 3, 9. Então, menos 3 quintos é equivalente a menos 9 quinzeavos. Com a segunda fração, o mesmo processo. 15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. Então, 2 terços menos 2 terços é equivalente a menos 10 quinzeavos. Agora, os denominadores são iguais, nós podemos comparar. Qual que vai ser o maior número? Aquele que vai estar mais próximo do zero. Lembrando que eles são negativos, tá? Se a gente dividir em 15 partes e pegar 9, ou dividir em 15 partes e pegar 10? Vamos voltar aqui no exemplo que a gente fez. Ó, nós tínhamos aqui, ó, no item B, tá? Menos 3 quintos e menos 2 terços. Observe que se nós pegarmos 3 partes de 5, que é o roxinho, e aqui em preto nós temos menos 2 terços, que é pegarmos 2 partes de 3. O preto ele fica mais à esquerda. Se ele fica mais à esquerda, ele vai ser menor, logo o roxo é maior. Então, o maior vai ser quem está mais próximo do zero nos números negativos. Então, voltando aqui, ó, se eu pegar 9 partes, vai ser o quê? Eu vou estar mais próximo do zero do que eu pegar 10 partes lá no sentido negativo. Então, no sentido negativo, menos 9 quinzeavos é maior que menos 10 quinzeavos. Então, a fração equivalente de cima vai ser maior. Já para números decimais, nós vamos comparar da seguinte forma. Os dois números são negativos também. Então, nós vamos olhar primeiro, ó, parte por parte. Então, olhamos primeiro a parte inteira. Aqui é menos 2, aqui é menos 1. Olhando na reta numérica nossa, o menos 2, que está aqui, ó, está à esquerda do menos 1. O menos 2 é menor que o menos 1. Logo, como a gente vai olhar a primeira parte inteira, nós já temos que o menos 2,48 é menor que o menos 1,7. Para encerrar um outro exemplo aqui, ó, positivo agora. O número 3,05 e o número 3,1. Os dois são positivos, tá? Se nós olharmos de forma grosseira, nós vamos ver que a parte inteira repete, ó, realmente repete. Aqui é 3, aqui também é 3. E aí nós vamos para a parte decimal. Aqui nós temos 0,5 e aqui nós temos 1. Grosseiramente, nós podemos olhar e falar que o 5 é maior que o 1, então esse aqui vai ser maior. Só que nós não analisamos da seguinte forma, dessa forma. Nós analisamos da seguinte maneira. Primeiro, olha a parte inteira. Se der o mesmo valor, se empatar, no caso, 3 e 3, nós não olhamos a parte decimal de uma vez. Nós vamos olhando casa por casa decimal. Então, primeiro a gente olha a casa dos décimos, ó. Aqui é 0, aqui é 1. O 0 é menor que 1, então 3,05 é menor que o 3,1. Por que que 3,05 é menor que 3,1? Ali nós temos 5
centésimos, aqui eu tenho 1 décimo. 1 décimo é a mesma coisa que 10 centésimos. Aí nós conseguimos ver que o 0,5 é menor que o 10, tá? Até a próxima.